E as relações entre a França de Emmanuel Macron e os Estados Unidos de Donald Trump não estão nada boas. A França aprovou uma série de impostos sobre as gigantes Facebook, Google e Amazon, e isso enfureceu o presidente americano Donald Trump. Ele disse: se alguém tem que aplicar impostos sobre as gigantes americanas, esse alguém é os Estados Unidos e não Macron. Interessante que é justamente nesse momento em que os Estados Unidos está tentando entender o monopólio dessas gigantes e ameaçando inclusive reparti-las, fatiá-las para que haja concorrência. Porém, isso é coisa de americano com americano. Nada da França vir meter o bedelho sobre empresas americanas. Donald Trump está realmente enfurecido. O fato é que a França realmente está se colocando abertamente contra os Estados Unidos, contra a velha, entre aspas, amizade entre americanos e franceses. Há poucos dias atrás, o ministro do Exército da França disse que a França não é obrigada a cumprir, ou melhor, manter-se leal com velhos aliados. Estava se referindo aos Estados Unidos na questão do conflito do Golfo com o Irã. E agora Macron taxando produtos americanos. Bom, Trump hoje foi Trump e chamou Macron de estúpido. A matéria saiu no RT News e diz o seguinte: o presidente americano Donald Trump prometeu nessa sexta dar uma resposta substancial e rápida à estupidez de Macron pelo imposto que a França colocou nos gigantes tecnológicos norte-americanos e insinuou taxar o vinho francês. Trump tuitou: a França acaba de impor um imposto digital sobre nossas grandes companhias de tecnologia. Se alguém pode cobrar impostos a essas companhias, esse alguém deve ser o seu país de origem, os Estados Unidos, afirmou o presidente através de sua conta no Twitter, abre aspas. Anunciamos uma ação recíproca substancial à estupidez, anunciaremos, uma ação recíproca substancial à estupidez de Macron em breve. E concluiu: sempre disse que o vinho americano é muito melhor que o vinho francês. Em resposta às ameaças de Trump, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, assegurou que Paris, abre aspas, implementará suas decisões nacionais relativas ao imposto digital. A tributação universal às atividades digitais é um desafio que nos preocupa a todos. Queremos chegar a um acordo sobre esse tema na reunião do G7, apontou o ministro francês. Entretanto, a França levará a cabo suas decisões nacionais, agregou Le Maire, à agência France Presse de Notícias. Pois é, de vez em quando a França fala contra o nacionalismo, mas quando é para brigar com os Estados Unidos, ela é a favor do nacionalismo. Hipocrisias segundo as palavras do próprio Donald Trump, do menino Macron, ou melhor, do estúpido menino Macron. Pois bem, a outra notícia interessantíssima do dia diz respeito diretamente a nós, brasileiros, que negamos, ou negávamos, ou desconhecíamos o Foro de São Paulo. Mesmo o professor Olavo de Carvalho falando disso há anos e anos e anos, nós aqui, a grande mídia, jamais disse uma palavra contra o Foro de São Paulo, pois a Infobae Argentina traz a matéria hoje de que há um forte rechaço ao Foro de São Paulo na Venezuela. Por quê? Porque o Foro de São Paulo está se reunindo lá, em Caracas. Vejam a notícia. Enquanto cresce a pressão internacional sobre a ditadura de Nicolás Maduro, nas últimas horas aumentaram as manifestações de repúdio ao Foro de São Paulo, que começou nesta sexta-feira em Caracas e se rolará até o próximo dia 28 de julho. Vejam que interessante.
O partido opositor, Primeiro Justiça, e estudantes venezuelanos rechaçaram o encontro do Foro de São Paulo por considerá-lo uma burla e um gasto desnecessário. A realização desse evento, que asseguram tem custado ao país, vejam bem, mais de 200 milhões de dólares em meio à crise que vive a Venezuela. Crise de fome mesmo, desabastecimento total. O povo lá está realmente, literalmente, passando fome. E o Foro de São Paulo, os comunistas preocupados com o bem-estar social do Maduro, estão lá esbanjando no comer e no beber. Os venezuelanos, nós venezuelanos, rechaçamos a presença deste clube de adoradores de Nicolás Maduro. Nossa voz de protesto se fará sentir, se fará ouvir em todo o país, para que o mundo saiba que na Venezuela o Foro de São Paulo não é bem-vindo. Disse em um comunicado o PJ, Primeiro Justiça, o partido PJ, partido no qual milita o ex-candidato presidencial Henrique Capriles. Bem, vou deixar aqui as duas matérias, os links na descrição. E agora volto para as minhas mansardas. Eu fiz uma live logo depois do meio-dia, passei mal e continuo mal. Tontura. Outra coisa não poderia dizer, já que me recuso veementemente a ir ao médico. Sou um turrão à moda antiga, não vou mesmo, porque acho mais perigoso ir ao médico. Se aqui eu estou com tontura, se eu for ao médico, bem, daí vão me diagnosticar a um passo do cemitério. Então fico em casa na boa, por isso não tenho respondido aos amigos que têm escrito aí nos comentários de cada vídeo, mas asseguro-vos, não estou muito bem, mas também não estou muito mal. Vamos seguindo assim, vamos ver até onde vai esse negócio. Amanhã, às 6 da manhã, nós volta, se Deus quiser. Até depois.